Rios secos, ribeirinhos andando por bancos de areia quente onde antes havia água, brigadistas combatendo incêndios em todos os biomas brasileiros, animais sofrendo com a sede e morrendo queimados pelo fogo. E nas cidades do país, a fumaça se espalha e afeta a saúde de milhões de pessoas. Tudo isso é reflexo da maior seca que atinge o Brasil desde pelo menos 1950. De acordo com o CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, essa seca é a mais extensiva, a mais intensiva e a mais duradoura que o país já enfrentou. São cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados atingidos, aproximadamente 59% do território brasileiro. E diferentemente de grandes secas anteriores, como a dos anos de 1997, 1998 ou 2015 e 2016, essa é a primeira vez que a falta de chuvas é sentida de norte a sudeste do país. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal produzido pela redação brasileira da DW. Meu nome é Yolanda Paz e eu falo diretamente de Bonn, na Alemanha. Neste episódio, vamos abordar a seca que atinge o Brasil e os impactos que são esperados dessa tragédia. Quem conversa comigo é Nádia Pontes, repórter especializada em meio ambiente e correspondente da DW no Brasil. As mudanças climáticas têm tudo a ver com o que nós estamos vendo ultimamente no Brasil. A atual seca que o Brasil está enfrentando desde 2023 é severa, com falta de chuvas há meses, ondas de calor e queimadas por grande parte do território. A situação é excepcionalmente crítica em estados que abrigam a floresta amazônica, como no Acre, em pontos do Amazonas e no norte do Mato Grosso. E a previsão é que as chuvas continuem abaixo da média até o final do ano, principalmente no semiárido do Nordeste, mas não só. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, deve chover mais apenas na região sul, que já sofreu com as enchentes históricas em abril deste ano. Nádia, diante desse cenário que não é otimista, o que podemos esperar em relação ao abastecimento de água e à produção de energia no país? Em outras palavras, corremos o risco de um apagão? Olá, Yolanda. Indo direto ao ponto, nós não corremos neste momento o risco de um apagão. Os especialistas, os estudiosos com quem eu conversei nesses últimos dias, eles dizem que as hidrelétricas, que sempre foram a principal fonte de geração de eletricidade no país, continuam sendo importantes, claro, mas elas diminuíram em importância. Elas hoje geram 48% de toda a eletricidade que a gente usa no Brasil. E outras fontes renováveis ganharam um pouco aí mais de relevância nesses últimos anos, como as usinas fotovoltaicas, energia solar, e as usinas eólicas. Mas, como a previsão para os próximos meses é de chuva abaixo da média, ou seja, os reservatórios vão continuar baixos, o governo planeja acionar usinas térmicas que usam fontes mais poluentes e mais caras, como carvão, gás natural e diesel. Mas a seca realmente é muito grave em termos de abastecimento também. Muitas cidades já implementaram rodízio, algumas no interior de São Paulo, outras em Minas, mas como é um período eleitoral, a gente não tem muita clareza das informações, porque muitas cidades que fazem a própria gestão do abastecimento, E elas agora não podem divulgar dados. Então, não sabemos exatamente o cenário. E a gente vai ter chuva abaixo da média nos próximos meses, ou seja, não vai melhorar nesse momento a situação nos reservatórios. E também, por conta disso, a energia elétrica fica mais cara. Agora, já a partir de setembro, todo brasileiro vai pagar R$ 4,46 a mais para cada 100 kWh consumidos. É um patamar que não é o maior, é a bandeira vermelha, mas pode ficar um pouquinho mais cara ainda se a chuva demorar mais para chegar. E Nádia, além dessa questão do abastecimento e da energia, a seca agrava um outro problema, os incêndios criminosos. Sabemos que o fogo se alastra mais em períodos com baixa umidade e vegetação seca. Por isso eu queria te perguntar, qual a relação da atual seca com as numerosas queimadas que temos visto pelo país? Yolanda, em alguns lugares do Brasil já não chove há mais de um ano. Há
pouquíssima água no solo. Então, quando esse fogo chega nessa vegetação, ela está muito seca e essa vegetação é um material de propagação do fogo muito rápido. Então, esse fenômeno da seca contribui muito para o espalhamento do fogo. Mas ele não inicia o fogo sozinho, né? Esse fenômeno. Quem coloca fogo, em 99% dos casos, são pessoas. A gente tem várias investigações no momento tentando identificar criminosos, né? Início de fogo criminoso, mal intencionado, mas o tamanho da área queimada, o tamanho do desastre é enorme e cresce a cada dia. Hoje se estima que essa área queimada tenha mais ou menos o tamanho do estado do Paraná. E esse ano o Brasil já registrou focos de incêndios florestais, assim, o recorde dos últimos 14 anos, né? O fogo está perto das cidades também. Mais recentemente, Brasília, o Parque Nacional também em chamas. A Amazônia queimando muito, o Pantanal queimando muito também. Então, não são os raios os causadores, realmente são focos que começam talvez ali num controle de pastagem e por conta da condição climática, da falta de umidade no solo, da vegetação tão seca, se espalha tão rápido, né? E a gente sabe também que no Brasil o fogo vem depois de um desmatamento, principalmente na Amazônia, porque é muito caro, é muito difícil retirar ali os restos da vegetação que não interessa para venda, né? Do comércio ilegal da madeira. Então, taca-se fogo para consumir ali o que ficou. Antes de continuar esse episódio, eu quero lembrar que o DW Revista pode ser acessado por meio de plataformas como o Spotify, onde você pode procurar pela playlist DW Revista. Além disso, também está no Deezer, iTunes, Google Home e Alexa. E em tablets ou celulares, é só baixar o aplicativo Google Assistente para Android ou iOS. Uma outra questão preocupante, Nádia, são os impactos na saúde da população, que a combinação de seca, queimadas e poluição pode trazer. Recentemente, por exemplo, São Paulo registrou por dias seguidos o pior ar entre 120 grandes cidades do mundo. O ranking é de uma empresa suíça chamada IQ Air. Todo brasileiro está se vendo obrigado a lidar com esses fenômenos, né? Com a seca, o aumento das queimadas, com ondas de calor, com o inverno tão quente, e o corpo humano sente esses impactos. Essa cascata de efeitos, essa sobreposição de riscos também agrava doenças pré-existentes. Esse cenário também afeta principalmente as pessoas que já sofrem com doenças crônicas, como diabetes e hipertensão, porque essas partículas todas, né, esses poluentes que estão na atmosfera, eles chegam, afetam os pulmões, mas também afetam o coração, afetam o cérebro, porque são absorvidos pela corrente sanguínea. Mas o impacto também é diferente a depender da região. Na Amazônia, né, que depende tanto dos rios e agora não tem água, muitas comunidades estão isoladas e também não tem água para o consumo próprio, né? O acesso à água limpa, potável, é complexo, então acaba que as pessoas consomem água imprópria e tem doenças relacionadas ao consumo dessa água suja. Mas também tem outros impactos que estão sendo estudados, como, por exemplo, o aumento de casos de malária, por conta também da dificuldade de equipes médicas chegarem, se deslocarem até as comunidades. Então, a situação é alarmante em todos os sentidos. Muitos especialistas dessa área de saúde pública com quem eu conversei estão extremamente preocupados e monitorando o que está acontecendo em todo o Brasil. A situação está complicada mesmo, Nádia. E temos ainda os impactos esperados na agricultura, né?
Sim, a agricultura é um setor extremamente dependente de um clima bem regulado e o Brasil é um grande produtor de alimentos, mas também um grande produtor de commodities. A safra de grãos, o último levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, mostrou que a produção caiu em relação ao que estava sendo estimado, foi uma queda de 21 milhões de toneladas em relação ao ciclo anterior. Mesmo assim, o Brasil teve uma grande safra, acho que foi a segunda maior safra da história, de 298 milhões de toneladas. Mas a falta de chuva em algumas regiões e até o excesso, das chuvas, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, prejudicaram bastante o setor. Mas a agricultura familiar, que produz muito do que o brasileiro come, o que chega à mesa do brasileiro, corre um risco muito grande, principalmente no interior da Amazônia, no norte do Mato Grosso, Acre e Amazonas, já está trazendo muitas perdas para os pequenos produtores dessas cidades, e eles também são os mais vulneráveis do país, porque eles não têm acesso à tecnologia, têm uma dificuldade de resposta muito comprometida. Então, toda essa vulnerabilidade, ela impacta a produção de alimentos, mas também a condição de vida dessas pessoas, a renda dessas pessoas, a subsistência, porque elas só colocam para vender aquilo que é excesso. Então, a produção também é muito para o consumo da família. Nádia, agora para fechar, eu te pergunto, o que as mudanças climáticas têm a ver com a seca e com as queimadas que estão acontecendo neste ano? As mudanças climáticas têm tudo a ver com o que nós estamos vendo ultimamente no Brasil. Existe sempre muita responsabilidade, cuidado dos cientistas em fazer essas atribuições. Eles estão desesperados, dá para dizer, Eles mesmos usaram essa palavra em muitas conversas que tiveram comigo, tentando explicar o que está acontecendo, explicar de onde vêm as influências de quais fenômenos para essa super seca que a gente está vivenciando agora, para essas ondas de calor também. Mas o que se sabe já é que, por exemplo, as queimadas vistas no Pantanal este ano ocorreram com essa intensidade também devido às mudanças climáticas, Um grupo de cientistas que faz exatamente isso, que se chama World Weather Attribution. Eles são rápidos em dar essa resposta, até para que esse debate na sociedade aconteça e tenha base, científica. Mas há muito tempo os cientistas, os climatologistas, o IPCC mostra que à medida que o planeta aquece, o clima se desregula, os eventos climáticos extremos acontecem na maior frequência, com mais intensidade, e é o que a gente tem visto. São secas mais severas, mais longas, ou chuvas muito extremas também, ondas de calor aumentando em frequência e em dias, e é isso que nos espera à medida que o planeta aquece. Até o momento nós temos aí 1,4 grau de aquecimento em relação à média pré-industrial, e se caminharmos para os 3 graus, acima, esse cenário só vai se agravar, Yolanda. Eu deixo aqui meu agradecimento à repórter Nádia Pontes, que compartilhou todas essas informações com a gente nesta edição do DW Revista. E aí, você curtiu esse episódio? Quer sugerir pautas para a gente abordar aqui? Então é só deixar um comentário no YouTube ou no Instagram da DW Brasil. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. Mais conteúdos você encontra no nosso site e nas nossas redes sociais. A produção, apresentação e edição do podcast são minhas, Yolanda Paz. A revisão final é da Érica Cocai. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Até a próxima. Tchau!